Boa noite a todos, privilégio estar com vocês aqui para a gente juntos refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus. É muito bom a gente cantar essas canções que cantamos, os textos que foram lidos aqui hoje, porque eles nos enchem de esperança num tempo tão difícil. Nós chegamos no Brasil, nesse final de semana, a 500 mil mortes pela Covid-19. Muitas famílias estão sofrendo. E essa esperança, ela precisa, porque é assim, lá no Salmo 37, na canção que cantamos, a esperança, ela ultrapassa o poder da morte. A esperança ultrapassa o poder da morte porque a morte, ela não é a última palavra num mundo em que Deus governa. Mas a morte traz dor. Eu pensando em falar isso aqui nessa abertura, eu fui ao Ezequiel, não o Ezequiel que está aqui com a gente, mas ao profeta. E o profeta Ezequiel, ele diz assim: Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte. Deus está chorando com as viúvas, Deus está chorando com os pais, Deus está chorando com as mães, Deus está chorando com as famílias que perderam seus entes queridos. Não percamos a esperança e sejamos essa sinalização da esperança de Deus para a vida daqueles que estão ao redor de nós sofrendo, dentre todas essas pessoas que perderam entes queridos e também por aqueles que sofrem. Nós temos orado por algumas pessoas aqui, pessoas próximas, amigos da gente, e continuaremos orando por essas pessoas porque é nosso papel. Semana que vem a gente vai falar mais da esperança, mas deixa para a semana que vem. Esse vídeo que vocês acabaram de ver aqui, entre a música e a minha entrada aqui, é um vídeo que fala sobre o Radiação. Nós fizemos 3 vídeos para falar do processo de reflexão, experiência e expressão. Eu convido você a acessar esses vídeos nas nossas redes sociais. E se você gostar do Radiação, compartilhe isso, ajude a gente a compartilhar como a gente trabalha, como a gente pensa e o que a gente está fazendo aqui, tentando ser impacto positivo para a cidade de Campinas, impacto positivo para a vida de tanta gente que precisa. Gente que tem se aproximado de nós de diversas formas, agora até na Twitch. Eu descobri que é a Twitch, não o Twitch. Na Twitch tem gente que assiste a gente e a gente, de alguma forma, tem alcançado pessoas distantes de nós. Bom, vamos lá. Nós estamos no 3º episódio da série Um Novo Olhar sobre a Igreja. A gente tem falado sobre alguns aspectos da igreja. Esse novo olhar lá no vídeo inicial, não sei se você conseguiu assistir, e a gente faz aquela brincadeira que às vezes a gente olha para alguma coisa e não consegue identificar o que aquilo é, não consegue ter a exata compreensão do que aquilo é, porque talvez o nosso olhar está tão condicionado a ver uma coisa que a gente não vê o que realmente é. E a gente está vivendo essa série, e nesse episódio que a gente vai dar mais uma caminhada, eu queria abrir aqui com vocês. Tem um autor deste livro aqui, Simplesmente Cristão, N.T. Wright. Não tô ganhando nada por isso, mas eu queria te dizer, se você está querendo uma boa leitura, eu te aconselho a ler Simplesmente Cristão, do N.T. Wright. Eu empresto algumas ideias dele hoje aqui nessa reflexão. E ele fala para a gente nesse livro, na abertura do livro, que tem 4 áreas sensíveis no mundo, 4 áreas importantes para o mundo, e eu tendo a concordar com ele. 4 áreas fundamentais que com certeza vai te alcançar, porque são assuntos universais. Primeiro é um anseio por justiça. Você pode não saber o que é justiça, você pode não ensinar isso para o seu filho, mas se tirarem a chupeta dele na escola, se fizerem algum mal, tirarem o carrinho dele na escola, sem ainda o conceito de justiça estabelecido, ele vai chorar. Ainda que ele não saiba dizer isso não é justo, ele já sabe que fizeram para ele uma injustiça.
Existe no mundo um anseio muito grande por justiça. Qualquer ser humano, ele reclama quando não há justiça em algumas coisas, ou em todas as coisas. Essa semana a gente falou o tempo inteiro do Lázaro. Não sei quem ouviu falar sobre o Lázaro essa semana. O Lázaro ficou famoso. O Lázaro parece que um garoto, um jovem, que fez violências muito grandes, crimes muito pesados, e a gente clama por justiça numa hora como essa. Assim como houve manifestações em prol do governo recentemente, clamando por justiça, gente que não gosta do nosso governo hoje, parece que tem muita gente na rua clamando por justiça. Justiça é um anseio universal. A outra questão é a busca pela espiritualidade. Nós vivemos num mundo em que rejeita a religiosidade, mas busca intensamente o espiritual. Nós não conseguimos viver. O ser humano, ele é um ser, o ser humano na sua natureza, ele busca pelo espiritual. Ele tem isso dentro de si. Alguma coisa do sobrenatural o vai alcançar. Nós tornamos o espiritual. O problema do nosso tempo, nessa busca, é que o espiritual se tornou uma área, um segmento, uma compartimentalização da vida, em que eu vou buscar algo sobrenatural, vou buscar alguma magia, vou buscar uma igreja, vou buscar alguma coisa para atender essa minha necessidade. Ele fala que uma outra área sensível no mundo é o prazer pela beleza. E aí, eu acho que a gente também vai ter que concordar com ele, porque quando você marca uma viagem, você quer ir para um lugar em que você encontre nele beleza. Seja você gostando de campo ou praia, exterior ou paisagens nacionais, lugares aqui mesmo no nosso estado de São Paulo ou lá no Nordeste. O detalhe é que quando a gente viaja, a gente quer ver coisa bonita. A gente gosta de ver coisas bonitas, paisagens bonitas, pessoas bonitas, estruturas bonitas. A beleza, ela chama a atenção do ser humano. A beleza, ela chama a atenção do ser humano. Só que a beleza, num mundo como o nosso, se tornou objeto de consumo. Tudo que é belo é mais caro. E a beleza se tornou fonte de escravização de muita gente. E, por fim, fome por relações. Essas 4 áreas, para o N.T. Wright, eles fazem parte de um anseio do mundo contemporâneo. Se a gente tivesse justiça, se a gente tivesse uma boa relação com o espiritual que não fosse deturpada, seja por padres, pastores ou qualquer outra religião, se a gente tivesse uma vida em que o belo é valorizado como deveria, no seu devido lugar, e se a gente tivesse relacionamentos com significado, tudo indica que o mundo seria o mundo que foi criado para ser. Nós precisamos de relações significativas. Aqueles que hoje vivem sem relações significativas, a Paula hoje aqui, na sua fala e na sua oração, incentivou a gente a orar pelas nossas famílias. E ela orou por quem tem família e por quem vai formar família. Mesmo quem vai formar família tem família, É filho de alguém, é sobrinho de alguém, é neto de alguém, foi criado por alguém. Mas eu entendi o que ela falou e eu sei que todos nós entendemos que é esse passo que a gente dá na juventude, alguns um pouco mais novos, outros um pouco mais velhos, de constituir família. Porque esses relacionamentos são relacionamentos que vão trazer para a gente significado. As pessoas têm significado para a gente, pessoas são importantes para nós. Por mais que a gente tenha uma briga na família, por exemplo, essas pessoas têm um significado muito intenso para a gente e a gente tem fome por relacionamentos significativos. Eles vão trabalhar essas 4 coisas. E por que eu começo por essas 4 coisas nesse terceiro episódio? E eu queria destacar isso aqui para vocês, porque de alguma forma essas coisas entraram em gavetas da vida. São gavetinhas. A gavetinha da justiça. Então, qual é a gavetinha da justiça? A gavetinha da justiça é o que é justo para mim. E se eu não encontro justiça, eu vou buscar a minha justiça pela vingança ou pelas minhas próprias forças. A gavetinha dos relacionamentos, ela é uma gavetinha difícil, porque se relacionar dói. Se relacionar é complicado. Quem é casado aqui há mais de 6 meses, que já passou a lua de mel, não sei se a sua lua de mel durou mais que isso,
mas sabe que relacionamento é complicado. Quem é filho aqui, provavelmente já viu pai e mãe brigar alguma vez. Porque relacionamento é complicado. Relacionamento, ele não é simples, mas relacionamento é significativo. Só que nessa caixa, nessa gavetinha do relacionamento, quando as coisas não funcionam, a gente simplesmente introduz qualquer coisa ali para substituir, porque a gente precisa disso, ainda que seja superficial. Na gavetinha, na gavetinha, esqueci aqui os meus... Eita, não está passando mais aqui. Foi para frente. Aqui, na gavetinha da espiritualidade, a gente vai pôr alguma coisa. A gente precisa se sentir, de alguma forma, conectado com algo para além de nós. Isso pode ser, por vezes, dinheiro, isso pode ser, por vezes, sexo, mas isso pode ser, por vezes, algum tipo de religiosidade que você pratica. E na gavetinha da beleza, é uma gavetinha também difícil, porque nós vivemos um tempo que valoriza demais a beleza, expõe demais as pessoas, e nós nos sentimos mais feios do que somos. A rede social fez isso com a maioria das pessoas. E de alguma forma, a igreja, que é o nosso assunto, ela contribuiu para engavetar a vida. Ela contribuiu para engavetar a vida. A justiça, ela é uma justiça, a justiça da religião, por vezes, é uma justiça punitiva, que ela abençoa os que são bons e pune os que são maus. Mas isso não é verdade? É parte da verdade, porque a Bíblia é quem diz que a misericórdia triunfa no juízo. Parece que a justiça na Bíblia, ela tem um valor muito maior que, por vezes, em alguns discursos da igreja. Os relacionamentos na igreja também foi compartimentalizado numa gavetinha, em que a gente se relaciona com as pessoas que são iguais a nós, e nos afastamos das pessoas que são diferentes de nós. A gavetinha da beleza na igreja, por vezes, ela é uma gavetinha que a gente tem que se afastar, porque a gente não pode chamar atenção. Então a gente rejeita por vezes o belo. E por aí vai. Mas o olhar que eu queria trazer para a igreja é que essa natureza da esperança cristã, ela é tamanha que ela precisa fazer sentido tendo em vista a vida. A igreja se tornou uma gavetinha de um dia, de um final de semana. Só que a igreja, da forma como a gente está falando, ela não é um fim em si mesmo, mais uma gavetinha a qual eu frequento, mas ela é um meio pelo qual nós nos reconectamos com os ideais criativos de Deus. Essa é a igreja. A igreja que eu quero falar com vocês hoje aqui, ela não é um fim em si mesmo, não é um lugar que eu vou, como eu já disse várias vezes, ela não é algo que faz parte da minha vida, de uma gavetinha da minha vida, a gavetinha da espiritualidade, mas eu preciso ser reconectado, ela é um meio pelo qual nós nos reconectamos com os ideais criativos de Deus. Porque, só lembrando o primeiro episódio, igrejas são pessoas e movimentos que caminham juntas ao redor em direção a Jesus, dispostas a espalhar o seu amor, incluir mais e mais pessoas e ter Jesus como alvo, e que alimentam a esperança no presente e no futuro, e a gente está chegando aqui. A gente está chegando exatamente aqui, tê-lo como alvo. Um estilo de vida. Igreja não é exatamente um lugar, mas igreja é um estilo de vida. Um estilo de vida que precisa responder a exatamente, talvez, essas 4 coisas que falamos: justiça, beleza, relacionamento e espiritualidade. Eu quero usar esse texto aqui com vocês, que ele vai servir de norte para a gente, o capítulo 4 de Tessalonicenses, que é a carta que a gente tem usado. O texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Esse texto é fundamental e eu queria que você tivesse um novo olhar sobre esse texto. Porque esse texto ele está dizendo mais ou menos assim: olha,
Paulo dizendo, para quem ele escreveu lá em Tessalônica, eu já instruí vocês da maneira de viver que agrada a Deus. E a maneira de viver que agrada a Deus, para muitos de nós, quando temos um olhar para a igreja do ponto de vista do que sempre olhamos, é uma gavetinha, em que eu vou fazer algumas coisas, e feito essas coisas eu agradei a Deus. Mas ele diz assim, eu instruí vocês sobre isso, e vocês vivem assim, mas eu peço para vocês, em Jesus, vocês precisam se desenvolver nisso cada vez mais. E ele vai fazer isso nos próximos versos. Antes de ir para os próximos versos, eu quero só fazer você entender o que está escrito aí. Vivam de maneira a agradar a Deus. Agradar a Deus, por vezes para nós parece assim, pronto, lá vem alguém falando de algo que vai me travar um monte de coisa, porque para agradar a Deus eu vou ter que viver uma vida que me desagrade. Eu queria que você entendesse por que Paulo usa a expressão agradar a Deus aí. Paulo está linkando essa expressão diretamente a Jesus. E por isso que eu chamo esse episódio de o estilo de vida de Jesus. Porque esse verso agradar, essa palavra agradar, é a mesma palavra que Deus usa em relação a Jesus. Aquele texto que está em Mateus, quando Jesus se batiza, e Deus fala assim, este, Jesus, né, é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A palavra prazer e agradar é a mesma, no original, grego. É a mesma palavra que está aqui, viver para agradar a Deus, e ser um filho amado, que dá prazer para Deus. Eu queria dizer, para a gente começar a falar sobre estilo de vida, que o que Deus quer quando Ele fala sobre agradá-lo, não é nos punir ou fazer com que a gente viva uma vida desagradável. Ao contrário, é viver uma vida que enche de prazer, quem a vive e enche de prazer o Pai. Porque a identidade primária desse estilo de vida é ser filho. Eu me identifico com Jesus e, identificado com Jesus, eu vou passar agora a viver de tal forma que eu vou expressar isso na vida. De tal maneira que todas essas coisas que agradam a Deus, elas vão se manifestar na vida e não dentro de quatro paredes. É a igreja, nesse sentido de pessoas indo em direção a Jesus e tendo Ele como referência, tendo Ele como alvo, tendo Ele como o Filho amado em que Deus tem muito prazer, nós somos chamados como estilo de vida a sermos filhos. O primeiro movimento desse texto é tentar dizer assim, olha, a gente precisa ser como Jesus, agradar a Deus, nesse sentido, esse é meu filho em quem eu tenho muito prazer. E aí, Jesus, ele, em todo o seu ministério, em toda a sua vida, ele mostrou para as pessoas como viver. E a gente chama isso de nova criação de Deus. Eu passo a ser, como igreja, parte do novo de Deus. Esse estilo de vida, ele só faz sentido se ele é parte da nova intenção de Deus para o mundo, do novo mundo que Deus está desenvolvendo por meio de Jesus. Não se trata do que não fazer, mas se trata da forma agora como viver. E aí ele vai caminhar, e eu queria caminhar em cima dos 4 temas do Wright, para a gente identificar essa nova visão sobre a igreja para uma vida que faça sentido na vida dos outros e na vida do mundo como um todo. Esse estilo de vida é uma vida integral de espiritualidade, porque na sequência dele falar assim, vocês têm que ter uma vida que dê prazer para Deus, ele vai dizer assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santos ou santificados. Tem 2 maneiras de perceber essa palavra santo. Uma é negativa. A visão negativa de santidade, que é a visão que a maioria de nós aprende quando pequeno, é assim, eu não posso. Ser santo
é um termo que no catolicismo ele é aplicado para aquelas pessoas que têm uma vida muito acima da média e alcançam esse título de santidade. Dentro do cristianismo, do ponto de vista evangélico, ser santo, ele pode ser olhado por uma visão negativa. Não posso. A palavra santo significa ser separado, e ser separado, então eu sou separado de todas as coisas que me impedem de viver uma vida correta. Essa é uma maneira de enxergar, mas a maneira bíblica de apresentar a santidade é sempre uma santidade para e não uma santidade de. Eu sou livre a partir de agora para não ser escravo de nada que poderia limitar a minha vida. Eu não sou escravo da injustiça, eu não sou escravo dos relacionamentos superficiais, eu não sou escravo de uma religiosidade que me escraviza debaixo de um poder que tenta me dominar, e eu não sou também escravo do consumo da beleza. A ideia é que positivamente a vida santa, ela não é algo negativo de coisas que eu deixo de fazer, mas ela é positivo porque ela me possibilita a dizer não e a dizer sim com tranquilidade. A viver de tal maneira que a espiritualidade ela faça parte de toda a minha vida, porque em algum momento santidade do ponto de vista negativo, eu já falei disso aqui acho que algumas vezes. Então assim, eu sou pastor, né? E como pastor, se espera de mim uma vida correta. E se espera de mim uma vida correta, é muito provável que precise ficar evidente para todas as pessoas que eu não tenho problemas na minha casa. Porque eu tenho uma vida santa. Eu estou falando do ponto de vista negativo. Eu tenho uma vida santa. Então, se eu tenho uma vida santa, se eu compro esse conceito dessa vida santa nesse sentido negativo, eu tenho que passar para as pessoas que a minha vida, ela é um poço de santidade. Como isso não é verdade na maioria dos casos, eu abro um parênteses aqui. Desconfie de pessoas que só falam desse assunto do ponto de vista negativo. Desconfie de pessoas que só falam desse assunto do ponto de vista negativo, porque é provavelmente das coisas que fala que a própria língua está condenando. Fecha parênteses. Como eu preciso manter uma aparência de que nada dá errado na minha casa? Aos poucos, como diria o Rafael, aos poucos eu vou me tornar uma pessoa que pratica uma espiritualidade doente. O que é uma espiritualidade doente? É uma espiritualidade assim, eu preciso parecer espiritual, eu preciso parecer alguém que ora, eu preciso parecer alguém que tem a vida correta, eu preciso parecer uma coisa. Na visão negativa, eu começo a me afastar de coisas, mas eu me afasto de coisas doido para estar vivendo essas coisas. E na primeira chance que eu tiver, eu vou errar, eu vou cair. Só que eu preciso manter uma postura, eu preciso manter um jeito de ser que mostre que eu sou algo. Então eu começo a ter a tal da vida dupla. Eu sou uma coisa por boa parte da minha semana e a minha espiritualidade se resume no dia em que eu vivo algo parecido com isso aqui. A visão positiva, ela me faz livre para reconhecer as minhas limitações. A visão positiva da santidade me coloca num caminho em que eu vou, numa jornada, andar ao lado de Jesus, não porque eu sou igual a Ele, mas porque eu tenho Ele como alvo. Eu sou separado para agora viver uma vida livre. E essa parece que não, mas faz toda a diferença na hora que eu entendo que eu sou livre para viver uma vida sem nenhuma escravidão. A vida que demonstra essa espiritualidade, para Paulo também é uma vida que vai valorizar a beleza. Porque o texto seguinte parece que vai
desconstruir o que eu acabei de falar, porque assim, Deus quer que vocês vivam uma vida santa. E aí na sequência ele fala assim, afastem-se da imoralidade sexual. Júnior, você acabou de dizer que eu sou separado para, e não separado de. E esse texto está apontando justamente que eu sou separado de. Olha, não tem melhor texto para parecer que é contra, mas é extremamente a favor. Porque o termo em si já faz sentido para mim e para você, mas eu queria que você entendesse o que Paulo está falando para aquela época. Naquela época e naquela cidade, meninas muito novas e garotos muito novos eram separados pelos seus pais para serem objeto sexual nos templos pagãos. A sexualidade da época, nessa época na Grécia, ela é uma sexualidade extremamente escravizadora. Crianças e adolescentes, mulheres, geralmente mulheres, como sempre as mulheres, escravizadas por uma vida sexual em que elas são objetificadas e usadas em cultos de adoração. Homens que, para poder viver tudo isso, tem uma mulher dentro de casa, e eles se aproveitam dessa cultura para viver tudo fora de casa. E aí, você vai saber, se não sabe eu vou te contar, os efeitos perniciosos dessa vida. A palavra que no grego está lá para imoralidade sexual é a mesma palavra que a gente usa para dizer pornografia. Puxa, difícil o tema, hein? Você está falando ali de valorizar a beleza? Eu vou chegar lá. Eu só estou querendo dizer assim, ó. Leia qualquer estudo de psicólogos sérios no mundo inteiro, cristãos ou não, sobre os efeitos da pornografia na cabeça de um ser humano. Ela parece que acessa exatamente o mesmo lugar que drogas pesadas acessam. A indústria, essa indústria, ela escraviza homens e mulheres no mundo. Ela é tão perniciosa porque ela funciona como esse efeito viciante da droga que a gente sempre precisa mais. Quem se envolve e se vicia vai precisar cada vez mais e cada vez mais. E esse ponto do cada vez mais, você chega a situações que eu me sinto no direito de não publicar em palavras, por respeito a vocês e quem está em casa. Mas vai envolver prostituição infantil e muitas outras coisas. Na pandemia, psicólogos ingleses estão preocupados com esse efeito dessa imoralidade sexual na vida dos adolescentes. Porque os adolescentes, muitos não estão conseguindo sair de casa para encontrar, fora as festas clandestinas. Se você foi em alguma, encontrou um jogador famoso aí, depois você conta pra gente. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, muitos adolescentes estão dentro de casa há mais de um ano. Eles não estão tendo a chance do relacionamento normal. E o relacionamento normal é olhar para uma menina, gostar de uma menina, pedir para sair com essa menina ou sair com o menino e se relacionar e conhecer e ter os primeiros contatos tanto físicos quanto relacionais, afetivos, e esse é um processo de amadurecimento. Quem de nós aqui não tem talvez uma história de um primeiro namorado ou uma primeira namorada que parece que quando a gente perdeu acabou a nossa vida? Esse é um processo de amadurecimento de qualquer jovem, ou da maioria de nós. Só que qual é a preocupação desses psicólogos? Eles estão perdendo o valor da beleza, o valor dessa aproximação do belo, daquela pessoa que você gosta, porque o efeito dessa indústria é um efeito que faz com que jovens e adolescentes hoje tenham timidez e nenhuma vontade de se relacionar fisicamente com ninguém. O virtual é suficiente. Maridos ou esposas que se envolveram nisso têm dificuldade da vida a dois.
A beleza se perde porque, de alguma forma, o que esse texto está tentando mostrar, e aí eu vou relacionar ali com a minha primeira pergunta, separado a Deus, separado para, o que Paulo está convidando as pessoas é viverem livremente e não escravas, porque esta sexualidade que ele chama, que é traduzida como imoral, ela vai fazer com que a gente não veja mais o belo. O belo fica feio, porque o belo não faz mais sentido para quem é escravo. E o convite de Paulo é assim: afastem-se disso para vocês poderem viver uma vida livre. Vocês não precisam viver dentro dessa cultura de vocês. Não entreguem mais seus filhos a isso. Não entreguem mais as suas famílias a isso. Vocês não precisam mais disso. Ele chega a dizer assim: vocês agora conhecem a Deus. Vocês podem viver uma vida que valoriza o belo. Porque ao rejeitar tudo isso, ninguém está rejeitando as coisas boas e bonitas da ideia da sexualidade. E por vezes isso se mistura. E na verdade, Deus está restaurando, Paulo, na sua fala, está restaurando a possibilidade de uma vida livre. E aí ele vai continuar no texto para falar sobre uma vida que manifesta a justiça. Ele vai dizer de novo sobre o primeiro tema nosso, amar uns aos outros, e ele vai dizer: cuidem dos seus próprios negócios e trabalhem com as suas próprias mãos. A gente pensa a igreja de um ponto de vista sempre de dentro, e Paulo, veja como ele está apontando para fora. Ele apontou para fora assim: vocês precisam viver uma vida de santidade. Uma vida que vai fazer diferença na vida das pessoas, porque vocês são livres, vocês precisam se mostrar numa sociedade que tem tanta escravidão, vocês precisam se mostrar pessoas livres, e isso precisa chamar a atenção das pessoas. Você tem um estilo de vida livre, você não é prisioneiro. Você consegue enxergar o belo, porque você não está escravizado, e você vive uma vida justa. E ele vai dizer: amem-se uns aos outros. Ele vai dizer, eu insisto para vocês amarem-se uns aos outros. Esse é o estilo de vida que agrada a Deus. Amem as pessoas, dê prazer para o Pai, o Criador de todas as coisas. Amem uns aos outros. E aí ele fala assim: cuidem dos negócios de vocês e trabalhem com as próprias mãos. Por muitos anos, eu não sei se ainda falam isso, mas por muitos anos, em empresas e contratação de profissionais liberais, muitas pessoas já se arrependeram de contratar alguém que seja cristão. Porque cristão, ou crente, do jeito que falam quando é nessa circunstância, eles trabalham de qualquer jeito, eles entregam de qualquer forma, eles dão desculpas e às vezes usam o nome de Deus para fazer isso. Uma vida que manifesta a justiça, um estilo de vida de uma igreja que faz diferença, de pessoas em movimento fazendo a diferença, elas vão, primeiro, amar uns aos outros. E elas vão não só amar uns aos outros, elas vão também viver uma vida em que não há a contaminação da corrupção. O trabalho é exercido com dignidade, o trabalho é feito cada um cuidando do seu negócio, cada um trabalhando com a própria mão. Não existe, Paulo vai trabalhar nessas duas cartas a ideia de que a gente não pode ser folgado, que a gente não pode abusar da boa vontade das pessoas, que a gente precisa fazer por onde cuidar da nossa própria vida. Eu amo uns aos outros, mas eu não sou alguém que cuida dos outros, no sentido pejorativo. Eu cuido de mim, eu cuido do meu trabalho, eu tenho uma vida íntegra. Paulo, ele convida a um estilo de vida em que eu sou livre, um estilo de vida em que eu não sou escravo de nada, e um estilo de vida em que eu não sou rendido à corrupção. E por fim, ele vai dizer, no final desse trecho: vivam de modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. O estilo de vida fora da gavetinha
É um estilo de vida que vai abarcar, sim, uma vida que tem uma espiritualidade integral o tempo todo, com os meus erros e acertos. Eu vivo a espiritualidade intensamente. Eu tenho uma vida em que a beleza está no seu lugar certo, ela não é um objeto de consumo, ela não é somente utilizada para eu consumir alguma coisa e objetificar um alvo daquilo que eu gosto. Eu vivo uma vida justa e eu valorizo os relacionamentos até o seu limite. Porque eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ó. Vivam de modo que conquistem o respeito dos que não são. Eu devia ter grifado dos que não são, mas eu não grifei. Porque eu acho que essa é a informação mais importante desse texto, desse trecho. Porque essa frase sai muito da nossa boca. Fulano e Beltrano não me importam. Eles não são de mim aqui, ó. Eu não quero nem saber disso ou daquilo, porque eles não são. Eu não tenho nada a ver com eles. Só que Paulo ele leva a valorização do relacionamento ao limite máximo, ao limite dos que não são. Eu preciso me relacionar bem com os que não são. Paulo, ele leva a ideia de que eu preciso me relacionar bem com todas as pessoas. Os relacionamentos não são só aqueles que fazem sentido. Eu me relaciono bem com quem me paga. Eu me relaciono bem com quem gosta de mim. Eu me relaciono bem com quem me respeita. Eu me relaciono bem com quem eu preciso de alguma coisa. Mas eu não me relaciono bem com quem eu não tenho nenhuma dessas relações utilitárias. E aí você vai se perguntar assim, mas eu preciso mesmo gostar de pessoas que não gostam de mim? Eu preciso mesmo tratar bem pessoas que não me tratam bem? E a gente vive esse momento no nosso país em que nessa polarização está todo mundo se atacando porque quem está errado merece ser atacado. Nesse momento, a pergunta de Paulo é assim, vivam de modo que vocês conquistem o respeito dos que não são. Perceba que Paulo não está pedindo somente para... É mais do que amor, eu acho. É entender que conquistar o respeito é viver uma vida tal que até quem não é, seja lá o que for, no caso aqui é cristãos, te respeite. Veja que você tem uma vida que vale a pena ser vista. Uma espiritualidade que as pessoas olham e falam, eu gostaria de conhecer a espiritualidade dessa pessoa. É muito duro nesses momentos é muito ruim, na verdade, falar de si próprio. Eu não vou nem contar o contexto, mas só para você entender. É engraçado chegar num local que eu vou sempre, e aí a pessoa me perguntou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é pastor? Eu falei, sou. E aí ele me disse por que ele me achou que eu era pastor. A vida da gente precisa ter essa espiritualidade que não é baseada na aparência ou na máscara, é baseada numa vida em que as pessoas olhem e possam dizer assim, faz sentido. A vida da gente precisa valorizar o belo que a vida dá para nós, de tal forma que as pessoas olhem e falem assim, eu queria ter um relacionamento como o daquele casal. Até quando eles brigam, eles são bonitinhos. Porque todo casal briga. A vida da gente precisa ser uma vida tal que alguém fale assim, eu poderia contratar fulano ou Beltrano, e eu vou contratar Beltrano. Porque esse cara trabalha direito. Porque esse cara, ele tem um jeito de trabalhar, que se todo mundo tivesse esse jeito de trabalhar, a minha empresa, ou esse negócio que eu preciso fazer com ele, todo mundo ia fazer melhor, porque ele faz com dedicação, ele faz com esmero, ele faz com dignidade, ele faz o seu melhor. Pessoas em que
eles possam dizer assim de mim e de você: eu não concordo com o que ele pensa, eu não pratico a religião que ele pratica, eu não gosto de algumas coisas que ele pensa, mas eu o respeito, porque a forma como ele se apresenta, eu preciso respeitá-lo. Eu gostaria de xingá-lo, mas eu não consigo, porque eu respeito. Isso só acontece quando eu tiro tudo da caixinha para entender o que conversamos semana passada. Somos todos iguais, todos iguais. Eu busco o respeito das pessoas porque nós somos iguais, nós não somos diferentes. Somos muito diferentes uns dos outros, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu queria concluir com vocês trazendo esse novo olhar aqui para a igreja. A igreja, por vezes, para a maioria das pessoas, cristãs ou não, que frequentam ou não, ela é como essa imagem aqui de baixo, uma lista de cheque, para usar uma expressão que a gente usou na liderança essa semana. É um checklist. A gente olha para a ideia de viver igreja como um checklist. Coisas que eu preciso fazer para ganhar um ponto no céu, coisas que eu preciso fazer para as pessoas me verem de uma maneira melhor, coisas que eu preciso fazer para acalmar o meu coração e parecer que eu tenho uma vida boa. Então aí, nesse sentido, igreja para mim e para você se torna uma atividade da minha semana. É uma atividade que eu preciso incluir essa atividade na minha vida. Isso não é ruim. É ruim no momento em que você torna isso uma desculpa, porque então eu cumpri essa tarefa. Eu tenho uma lista, então qual é a lista de coisas que eu preciso cumprir para fazer parte do movimento Radiação? Me diz aí, qual é a lista de coisas? Eu faço a lista. Então tá bom, se eu cumprir essa lista, eu estou bem? Tá. Então é isso que eu vou fazer. E a gente torna a lista, todo lugar tem lista, gente. Empresa tem lista, igreja tem lista, todo lugar tem lista. O problema não é a lista. O problema é que a gente começa a viver em cima desse conforto de que pronto, eu cumpri a lista. Só que aí a vida, ela está toda complicada. A vida é igual de todo mundo, só que eu cumpri a lista e aí as pessoas que olham de fora veem a mesma coisa. E aí ela diz assim, aquele cara deve até cumprir uma lista, mas ele tem uma vida que eu sei como é que é. As pessoas estão cansadas e elas se afastam dessa proposta. Porque essa proposta, para muitas pessoas que não querem viver uma vida falsa, ela é uma proposta assim, se ir na igreja é isso, se ir na igreja é ser como aquela e aquela pessoa, eu estou bem como eu estou. Eu vi recentemente de uma pessoa que por conta de algumas atitudes que ela teve, viveu a vida inteira num ambiente desse. E ela disse assim, no momento que eu mais precisei, como eu estava vivendo uma vida que talvez não cumpria algumas tarefas a cumprir da lista, eu fui abandonado por todos aqueles que se diziam meus amigos. E os que me socorreram foram aqueles que eu sempre ouvi dizer que eu devia viver afastado deles. Porque a gente começa a cumprir a lista e a gente deixa de amar as pessoas. Porque ao cumprir a lista, a gente rejeita o estilo de vida e assume uma falsa possibilidade. Agora eu queria que você tivesse um novo olhar sobre isso, sobre a igreja.
um novo olhar sobre viver a igreja. Viver a igreja é muito mais como aquela cena ali em cima. Viver a igreja é muito mais como a cena de um corredor. Uma cena de alguém, não talvez tão bonito e atlético como aquele cara, mas é muito difícil quando você procura imagens no Google, esse ponto da estética e da beleza deturpada é muito grande. É difícil achar imagens de pessoas normais, você acha imagens de pessoas que vão vender uma estética. Mas esse é um outro ponto, fecha o parênteses aqui. O que eu estou querendo dizer é assim, um dia você decidiu e entendeu que você precisa melhorar o seu corpo. E você passa a fazer alguma atividade. Você começa a se dedicar a alguma coisa que você vai começar dando o primeiro passo. A Paula, ela tem uma frase no WhatsApp dela que eu já sabia que tinha, mas hoje eu li de novo e achei maravilhosa. Que é a seguinte pergunta: dia 1 ou um dia? Você escolhe. Deu para entender? Dia 1 ou um dia? Porque a gente deixa tudo para um dia. Um dia eu começo, um dia eu mudo minha alimentação, um dia eu mudo meu comportamento com a minha casa e a minha família, um dia eu volto a fazer tal coisa, um dia eu melhoro. Mas por quê? Porque a gente tem essa ideia aqui, uma ideia de que enquanto eu não cumprir todas as tarefas da lista, eu não posso, ou eu não devo, porque eu tenho esse olhar, um olhar gavetinha e não vida. Mas dia 1 é o primeiro passo. E ninguém começa correndo a Lagoa do Taquaral inteira no pique no primeiro dia. Ninguém. Eu vou andar. Se você, como eu, vai coçar suas pernas, coçar o limite de você querer parar, porque as minhas pernas coçam quando eu corro. Você vai dar o primeiro passo. Eu voltei a fazer com a Paula o esporte que eu pratiquei lá no início do casamento para conquistar ela. O pai dela jogava tênis e eu aprendi a jogar tênis para ficar mais perto dela. E eu gostei do negócio, e eu parei, e agora eu voltei. Um dia depois do outro, eu não consigo fazer mais nenhum movimento. Mas esse é o olhar. Eu preciso, primeiro de tudo, me identificar que eu sou filho. Esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. É a primeira informação do texto. Eu quero que vocês tenham uma vida que agrade a Deus. Eu preciso entender que eu sou filho, e eu sou um filho amado, e o objetivo do Pai é que eu dê a Ele prazer, como qualquer pai, como qualquer mãe. A gente se alegra no nosso filho. O que o texto está dizendo é assim: você é meu filho amado em que eu tenho muito prazer. Eu já disse aqui que eu costumo dizer essa frase para os meus 2 filhos, e o detalhe é esse. O primeiro passo é eu entender que ser igreja, esse novo olhar para a igreja, passa por eu entender assim, que eu tenho um referencial. Esse referencial é Jesus e eu me identifico com Ele. E o legal de se identificar com Jesus é que Ele nunca vai dizer assim para você: pronto, se você quer se identificar comigo, você tem que ser igual a mim em tudo agora. Porque isso é gavetinha, isso é lista de tarefa a cumprir. Eu não consigo ser igual a Ele do dia para a noite. Eu vou dar um passo depois do outro. Porque não são coisas a fazer, mas é uma vida a viver. Eu vou dar um passinho de cada vez. E cada vez que eu tropeçar, se eu decidir andar com Jesus, Ele vai me erguer. Porque Jesus tem o interesse de que a gente seja o filho do Pai amado, em que Ele tem prazer. E nesse processo, eu entro num caminho de expressar o novo mundo. Ser justo, praticar uma espiritualidade saudável, valorizar o belo
se admirar com o belo, com a beleza, e não ser prisioneiro ou escravo do consumo da estética, e começar a criar relacionamentos significativos, relacionamentos para a vida, relacionamentos que vão fazer diferença na sua história, relacionamentos que você vai aprender com eles, relacionamentos que são importantes. Esse é o estilo de vida de Jesus. Eu sou chamado a viver e não a cumprir uma lista de coisas. Mas lá na frente eu vou estar cumprindo uma lista de coisas? Naturalmente vai, mas não porque te forçaram ou porque ela é o mais importante, mas porque cada vez que eu me pareço mais e mais com Jesus, eu tenho mais e mais o estilo de vida de Jesus, eu começo a expressar na minha vida justiça, beleza, espiritualidade e relacionamentos significativos. Que Deus te abençoe, que a própria presença de Deus seja aquela que te conduza a hoje, agora, no momento da nossa oração e enquanto cantamos, que você permita e convide ao próprio Jesus, ao seu Espírito, a estar contigo nessa caminhada, lado a lado com você, nesse processo, nessa jornada, e que hoje possa talvez ser o dia 1, e não um dia, possa ser o dia 1, o dia 1 do recomeço, o dia 1 da primeira vez com Jesus, o dia 1 para dar um passo de cada vez, sem pressão, sem pressa. O alvo é Jesus, o alvo não é nenhum de nós aqui, o alvo é Jesus, e que Jesus seja esse que vai te acompanhar, porque Ele vai te acompanhar até lá. Que Deus te abençoe. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Deus. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Queria orar com você agora, pedir para você fechar os seus olhos por um instante. Eu queria que você tivesse bastante liberdade, por isso todo mundo de olho fechado, é um momento seu. Mas eu queria te convidar a abrir as gavetas. A gaveta da justiça, que por vezes está cheia de vingança e ressentimento. A gaveta da beleza, que por vezes está contaminada por uma deturpação do belo. A gaveta da espiritualidade, que é uma caixinha de uma atividade ou outra. E a gaveta dos relacionamentos superficiais, que por vezes não se conecta com as pessoas de maneira significativa. Hoje a gente foi desafiado a ter um estilo de vida que aponte para essas verdades de uma maneira intensa. E eu te desafio, eu te convido a tornar esse dia, essa fala aqui hoje, como o dia 1. O dia 1. O dia 1 de passos em direção àquele que realmente faz a vida fazer sentido. E não porque ele vai te aprisionar numa nova gavetinha, mas porque essa é a liberdade dos filhos de Deus, chamados para expressar no mundo justiça, relacionamento, beleza e espiritualidade. Me permita orar por você e eu queria que você também fizesse a sua oração nessa hora. Pai de amor e graça, nós somos agora aqui desafiados a ter um estilo de vida que tenha o Senhor como alvo, porque a gente é convidado a ser filho. Senhor, tira de nós todo sentimento de vingança, tira de nós todo ressentimento. Senhor, tira da gente aquilo que tem nos escravizado, quais vícios forem. A gente citou aqui um vício. Tira de nós os vícios. Não nos deixe escravos do vício. Porque o vício que em algum momento parece prazeroso por algum instante,
mas depois daquele instante Ele só oferece dor e tristeza. Jesus, eu te peço que o Senhor liberte corações hoje do vício. Liberte não no sentido de que do dia para a noite nada mais vai acontecer ou atrair para aquele vício, mas que hoje seja o dia 1 em direção à liberdade. Senhor, ajuda a gente a ter um relacionamento significativo contigo, um relacionamento que invada a nossa história, invada a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, que não seja somente um dia da semana, que não seja somente um espaço, que essas coisas, o dia da semana e o espaço, só seja aquele momento em que juntos a gente possa celebrar o Teu nome, juntos a gente possa Te buscar, juntos a gente possa, Senhor, se ajudar um ao outro nessa caminhada e se alegrar na Tua presença, ter uma experiência coletiva contigo, mas que a Sua presença e o Seu amor invada o nosso dia a dia, invada as nossas manhãs, os nossos sonos, o nosso lazer, invada o nosso trabalho, o nosso estudo, invada, Senhor, todos os momentos, mas uma invasão não dominadora, mas uma invasão de alegria, uma invasão positiva, que mostre pra gente de novo que a gente está livre de tudo aquilo que nos aprisionava. E por fim, Senhor, ajuda a gente a encontrar relacionamentos significativos que façam diferença com pessoas em todos os aspectos, para que haja respeito uns pelos outros. Senhor Jesus, livra a gente de nós mesmos, livra a gente de uma visão pequena do que é Te seguir, livra a gente de uma visão, Senhor, limitada do que é ser igreja, e que a gente entenda que a gente vive junto contigo e ao Teu redor, numa caminhada em direção a Ti, diante da Tua presença, diante do Teu Espírito, sendo transformado por Ti. Senhor, se tem gente aqui com as Suas palavras dizendo: eu queria que hoje fosse o dia 1, eu queria parar de dizer um dia, e eu queria hoje dizer que hoje é o dia 1. Senhor, ajuda, e que a gente possa ajudar essas pessoas a saber que hoje é o dia 1, o dia 1 de uma caminhada para até os 70, 80, 90, 100 anos de vida que alguém ainda possa ter pela frente. Um passo depois do outro, para se aproximar mais e mais de Ti, e conhecer a vida livre dos filhos de Deus. No nome e por amor de Jesus. No nome e por amor de Jesus. Amém. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus, que os céus fechados se